Oi pessoal, esse vídeo faz parte de um projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, né, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, né? Então as outras questões que não aparecem nesses agrupatinhos, elas vão ser resolvidas isoladas, como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Sou a professora Giane, do canal Na Linha das Entrelinhas, e nesse vídeo a gente vai resolver a questão 17 do Caderno Azul do Enem 2017, que vai falar sobre textos e hipertextos. Então, novamente, tecnologia de informação e comunicação. A gente tem um vídeo sobre isso aqui em cima, falando sobre como esse assunto é frequente, como é muito cobrado no Enem, justamente porque é um assunto que faz parte do seu cotidiano, né? Então, a questão da tecnologia de informação, de comunicação, da internet, e o que o texto vai falar, né? Textos e hipertextos procurando o equilíbrio. Há um medo por parte dos pais e de alguns professores de as crianças desaprenderem quando navegam. Medo de elas viciarem, de obter informação não confiável, de elas se isolarem do mundo real, como se o computador fosse um agente do mal, fosse um vilão. Esse medo é reforçado pela mídia, que costuma apresentar o computador como um agente negativo na aprendizagem e na socialização dos usuários. Nós sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega, seja em ambientes digitais ou em materiais impressos, mas é preciso ver o que se está aprendendo e algumas vezes interferir nesse processo a fim de otimizar ou orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários outros temas, outros caminhos, outras possibilidades diferentes daquelas que eles encontraram sozinhos ou daquelas que eles costumam usar. É preciso algumas vezes negociar o uso para que ele não seja exclusivo, uma vez que há outros meios de comunicação, outros meios de informação e outras alternativas de lazer. É uma questão de equilibrar e não de culpar. Então, um texto muito interessante que vai falar sobre a relação do indivíduo, principalmente da criança e do adolescente, com a internet, por exemplo. Então, o que vai dizer? Não é errado, não vai fazer mal. Mas como tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Precisa de orientação. Então o que acontece? A criança, ela pode aprender coisas ruins tanto na internet quanto nos livros. A criança não vai se isolar completamente do mundo, nem utilizando uma ou outra alternativa. O que ela precisa? Ela precisa saber que existem várias fontes de conhecimento, que existem várias fontes a serem consultadas, tanto dentro da internet quanto fora dela, em livros, na realidade, em museus, exposições. Então, para isso, a criança não tem que não usar a internet, mas ela tem que ter a mediação de um adulto. Então, cabe ao adulto orientar a criança e falar, olha, não é bem por aí, esse site não é legal, aí tem informações ruins, mas esse site aqui é muito legal. Legal você usar a internet, né? Foi legal, mas agora você tem outras coisas que você também pode fazer que também são interessantes. Então, cabe ao adulto fazer esse equilíbrio, que é a palavra-chave do texto, né? Não é retirar a internet, impedir o seu uso ou acreditar que ela só faz coisas ruins, mas entender que coisas ruins podem ser feitas em quaisquer lugares, assim como coisas boas também, que cabe a você saber utilizar. No caso de pessoas que não sabem, são mais inocentes, mais ingênuos, têm menos conhecimento, cabe ao adulto orientar, cabe ao adulto mediar. O enunciado diz o quê? A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, ponderando, refletindo, pensando sobre a necessidade de orientação a esse uso, pois essa tecnologia o quê? Então quer dizer, ela fala, sim, a internet é muito legal e interessante e deve ser usada, mas com orientação. Por que ela deve ser usada com orientação? Porque a tecnologia está repleta de informações confiáveis que constitui fonte única para a aprendizagem dos alunos. É por isso que ela tem que ser usada com orientação? Não, né? A palavrinha-chave errada aqui é fonte única, porque ela vai dizer no final do texto, né? Negociar o uso para que não seja exclusivo, uma vez que há outros meios de comunicação. Então, não é uma fonte única. Você também tem os livros, você também tem a realidade palpável, como eu disse, museus, né, exposições. Então, não é uma fonte única. Por isso que tem que ser negociado e orientado, para que a criança saiba, o adolescente saiba, que existem várias formas de conhecimento, várias formas de socialização com o mundo. B. Pois essa tecnologia exige dos pais e professores que proíbam o seu uso abusivo para evitar que se torne um vício. Não, né? Ela fala isso, não é bem que vai se tornar um vício, na verdade tudo pode se tornar um vício, não é só a internet, e não vai proibir o seu uso abusivo. O que vai fazer? Vai apresentar outros meios, né? Então não adianta nada você proibir a criança de usar o celular e não dá nada para fazer. Não vai mais usar a internet, que você fala o dia inteiro sentada no proteto. Não, então o que ela fala aqui? Você precisa negociar para que o uso não seja exclusivo. Então não é proibir, é negociar. E essa negociação vem de que forma? Vem pela orientação, mostrando o que mais ela pode fazer, mostrando onde mais ela pode conseguir informação, em que lugar mais ela pode socializar.
tá bom? Então não tem essa exigência para que haja uma proibição, tá bom? Tem uma exigência, não é nem uma exigência, tem uma sugestão para que haja um equilíbrio, para que haja uma diversificação. C. Essa tecnologia tende a se tornar um agente negativo na aprendizagem, na socialização de crianças e jovens? Essa alternativa é uma com a qual você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você consegue localizar essa informação no texto, de que há uma tendência a acreditar que é um agente negativo, né? Olha lá no primeiro pedacinho. Há um medo por parte dos pais e de alguns professores das crianças desaprenderem quando navegam, medo de viciar, de obter informação não confiável, como se o computador fosse um agente do mal ou um vilão. Então, se você é aquela pessoa que está habituada a não ler o texto, né, a ler a alternativa e depois procurar informação, facilmente você marcaria essa, porque se ela vê a internet é um agente negativo a tecnologia, né, um agente negativo na aprendizagem, daí se ela, computador fosse um agente do mal, é essa. Por que você tem que tomar cuidado? Porque aqui o enunciado está perguntando sobre a postura da autora, né? O que a autora acha? E a autora não acha que é um agente negativo. O que ela está dizendo aqui no texto? Que as pessoas acham que é um agente negativo. Então, os pais acham que é um agente negativo. A mídia vai dizer que é um agente negativo. Os professores, alguns acham que é um agente negativo. Então, ela está se contrapondo às pessoas. Olha, pessoal, não é um agente negativo. Só precisa da mediação de vocês, da mediação de nós. Então, aqui, isso é o que a maioria fala. Aparece no texto essa informação, mas para dizer, eu discordo dessa informação. Então, a gente não pode marcar essa alternativa, porque apesar dela aparecer, não é o que a autora defende. E a questão está perguntando o que a autora defende, né? Por que a autora incentiva esse uso? E não é porque ela defende isso, tá bom? Ela, justamente que outras pessoas defendem isso, ela fala, olha, não é bem por aí. Ela se contrapõe a essa ideia, ela traz a ideia do texto para contra-argumentar. Por isso que a gente tem que ler o texto antes e ler com bastante atenção. D. Essa tecnologia possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada? É isso que ela fala. Ela fala, olha, assim como os livros podem ter um conhecimento muito interessante, a internet também. Mas assim como os livros, a internet também tem que ser mediada, tem que ser direcionada. Ela usa palavras-chave ali. Interferir, é preciso interferir nesse processo, é preciso orientar a aprendizagem. Quer dizer, pode ser útil quando usada da maneira adequada, como quase tudo na vida, né? É bom se você utiliza do jeito certo. Então, sim, ela pode sim ampliar o conhecimento se ela tiver uma direção, né? Se a criança souber qual site ela deve consultar, se a criança souber que não é ali o único espaço que ela deve passar o dia inteiro. Então, claro, se você orientar, se você mediar, ela pode ter um bom uso e se desenvolver muito mais, inclusive. Por fim, essa tecnologia leva ao isolamento do mundo real e ao uso exclusivo do computador se a navegação for desmedida. Isso, de novo, é uma coisa que vai falar ali no começo, mas é uma coisa que ela não vai acreditar. Olha só, vai falar ali no começo. Os pais e os professores têm medo dela se isolarem do mundo real, então de ter esse isolamento. E ela vai dizer, não é por aí, isso não vai acontecer. Inclusive, embaixo ela fala, nós sabemos que ninguém corre o risco de desaparecer quando navega. A pessoa não vai desaparecer quando ela navega. E isso também não é uma questão da internet, é uma questão que pode acontecer com o material impresso também, seja em ambientes digitais ou em materiais impressos. Então, o que acontece? A pessoa nunca vai desaparecer. Agora, ela pode realmente não aprender nada de hoje, pode ficar ali ociosa, pode acabar não tendo benefícios que ela poderia ter, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão, assim como em muitas do Enem, para conseguir discernir aquilo que está no texto, porque a gente costuma falar, né? A informação tem que estar no texto, de fato, mas tem que estar no texto e responder o enunciado. Não adianta estar no texto, você localizar, circular, grifar, se não é a informação que responde o enunciado. Então, conseguir fazer essa diferenciação, né? Qual é a alternativa que está no texto, mas também responde ao que foi perguntado. E aqui só a letra D faz isso. A letra C e a letra E trazem informações que estão no texto, mas que não respondem ao enunciado, que pergunta especificamente qual é o pensamento, qual é a defesa da autora, e não qual é a informação que está ali. Então, sempre diferencia isso. E é por isso que sempre parece que tem várias alternativas corretas, né? Porque a gente olha no texto, localiza e fala, então é essa, mas não é. Por que não é? Por causa disso, porque não responde ao enunciado. Por isso que você deve também circular o enunciado e não só o texto, tá bom? Então, mais uma questão de interpretação, uma questão que demanda a sua leitura atenta, e também sobre tecnologia de informação, que é um assunto muito frequente, muito recorrente no Enem.